dia. Muito agradecer o convite, a lembrança, né, para poder compartilhar com vocês algumas das minhas angústias, né? Quando se trabalha com texto antigo, a gente sempre sabe que a gente tem mais dúvidas do que respostas, né? E eu tenho ultimamente trabalhado muito com esse autor, né, o Jerônimo Cardoso, autor do considerado o primeiro dicionário da língua portuguesa. Na verdade, é um vocabulário português-latim, né? E ele tem uma segunda versão, que já é póstuma, que tem a versão latim-português, que é bem maior. E não é incomum a gente se deparar com alguns problemas quando a gente vai trabalhar com essas traduções em latim, né? Por exemplo, essa palavra arreo, né, que eu estou mencionando, é um caso que eu gostaria de compartilhar, né? Então essa é a obra, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, já. Então você tem a data dela de 1562, mas na última página já está dizendo 1563, então você tem essa data dupla. Né? Jerônimo Cardoso depois, eu não fiz a outra, né? Acho que parece mais para frente outro slide. O problema acontece quando surgem essas palavras com esse dígrafo, eu, ea. Então veja que, na verdade, isso daí vai ser um problema na história futura do português, porque alguns desses casos vão ter a apêndice do i. Vai aparecer, né, apêndice do i, não tem casos aí, né? Parece o único caso, na verdade, que é esse meio, né, que é citado no vizinho. Mas meio também vem do medium, do latim, então tem o i já na origem, então, mas tem a forma meu, que parece aí no meio, né? Então, algumas dessas formas em português, pelo menos no Brasil, o padrão, você tem às vezes aldeia, né, com e fechado, outras vezes com e aberto, né? Em Portugal essa diferença diminuiu depois com o tempo, parece que tudo ficou com o up, né? Uma coisa mais bem posteriormente, mas nesse período o que a gente encontra é isso, quer dizer, nós temos pelo menos nesse corpus, muitas ocorrências com essa sequência de duas vogais, né? E que às vezes refletem ditongos e às vezes refletem hiatos. Então, você tem aí no caso a notação grafêmica eu, né? Por exemplo, a palavra também grafada com u, né? Então a palavra breu, o que está entre colchetes é o número do fólio, né? Reto e converso. Então, mas el, né, por exemplo, a palavra céu, por exemplo, é grafada com e ou também. Então parece que existe quando se trata do ditongo eu, o mais é comum também alternar com eu, né? Mas tem exceções, como o caso de Deus ali, né, grafado com e ou, né? Então esses casos remontam, né, conclui-se, né, que aí a gente tem uma distinção já de dois. Por exemplo, na verdade, a sequência grafêmica representa 3 situações. Uma seria, ou 4 situações. Uma seria o EO, não sei como seria esse O exatamente, mas seria um hiato, né? Outro seria um EO, né? Também um hiato. Tenho minhas dúvidas se não havia já o I, né, de uma certa forma epentético, só que não é grafado, né? E também teríamos o ditongo eu e o ditongo el, né? Então eu não vou tratar das formas do ditongo, eu vou falar só das formas do hiato. Então é aí que está o problema, né? No fólio 19b você tem aí essa passagem do arreu, né? Então arreu está, a primeira ocorrência está escrito perpétuos, contínuos, depois tem arreu, advérbio, né? Advérbio, um marcador, que é interessante aparecer esses marcadores lexicográficos já na primeira obra, né? Mas perpétuo, né? E depois arreios de cavalo, né? Arreios de cavalo, que seriam aí os arreios que a gente conhece hoje, os arreios, né, do cavalo, né? Que seriam os paramentos que se colocam no cavalo. Bom, o caso do arreios do cavalo eu não vou nem tratar muito porque é um assunto, eu vou falar um pouquinho isso porque ele aparece aí também, né? Já que eu vou tratar só dessa palavra, na verdade,
né, apesar do título, né, e outras palavras, mas na verdade vão ser tantas palavras enredadas na etimologia que ela vai ficar em segundo plano. Mas a primeira ocorrência é curiosa, né? Eu não sei, depois eu gostaria até conversar com o pessoal do galego, né? Mesmo com os portugueses, se existem ainda expressões equivalentes a isso, né? Calma que chega lá. Então, vamos lá. Então veja só, depois nós temos outras edições, né, da obra, e aí aparentemente não são muito importantes, porque às vezes, né, é preciso checar nessa obra as outras edições, porque alguns problemas são resolvidos. Aí na verdade não só não resolveu, como parece que criou outros problemas, e aparentemente é um problema de leitura das outras edições, que são todas póstumas. Então aparece logo na segunda edição, né, que a segunda edição na verdade tem a versão latim-português, né, que é do próprio Jerônimo Cardoso, mas com auxílio de uma outra pessoa chamada Sebastião Stockhama, né, ele fala isso inclusive no título da obra, né, que ele deu uma ajuda, aumentou um pouquinho, melhorou um pouquinho, né, é aí que aparece a palavra brasileiro, engraçado, Brasil, brasileiro, mesmo em Portugal não aparece, né? É muito curioso, né? Faltar algumas palavras são básicas, né? Português, por exemplo, não tem a palavra português na primeira versão, mas na segunda tem, é em 1570, né? Edição 1570. E na versão que é praticamente uma cópia, tem alguns errinhos. Então apareceu ali Arril, né? Esse Arril depois ele piora na quarta edição, fica Artio, né? Se eu conseguir ler direito, porque a quarta edição está bem difícil de ler, né? E depois vão aparecer as formas arreio, mas só lá no século XVII, né? Então, quer dizer, o ditongo do arreio vai aparecer só no século XVII e na primeira acepção. Isso que é mais estranho. O arreios de cavalo vai ficar com arreios sempre, mas na primeira acepção fica arreio, né? Acaba com arreio. Bom, esse aqui aparentemente é aquele tipo de dado que a gente levanta para poder ver se vai condizer com alguma coisa que vai ser descoberta depois, mas não me auxiliou em muita coisa, essas variações todas aí, né? Em alguns casos auxilia bastante, né? Mas parece que foi simplesmente um erro de cópia, né? Bom, na versão de 1570 também, na versão latim-portuguesa, aí tem uma informação mais interessante, lá, continuous, né? Cousa contínua ou arreu, né? Então tem ali a palavra arreu. Agora o arreio de cavalo, né, não tem, então esqueceram. Então aparece naqueles mesmos adjetivos e substantivos que ele usou na versão português-latim, ele usa outras palavras, né? Por exemplo, ali faléria, que ele usou para arreios de cavalo, ele está chamando agora de jaezes, né? Então já é uma outra palavra, já é outro problema, né? Então a única ocorrência do arreio é a primeira acepção, o primeiro significado, com o sentido de cousa contínua, com o arreio. E é interessante esse cousa, porque o Jerônimo Cardoso ele usa a palavra cousa como um termo lexicográfico, né? Cousa para ele são os adjetivos, né? Os adjetivos, então, todos os adjetivos, a grande maioria dos adjetivos, ele é muito sensível à diferença entre substantivo e adjetivo, que é uma diferença que fica mais acentuada nas gramáticas normativas bem posteriormente, na verdade, né? Porque era tudo chamado de nome, né? No entanto, ele percebe muito claramente a diferença entre substantivo e adjetivo, porque ele não põe, por exemplo, amarelo, né? Ele põe sempre cousa amarela, né? Ele segue mais ou menos a ordem ortográfica, a ordem alfabética. Quando chega no amarelo, ele fala cousa amarela, né? Então ele sempre usa a palavra cousa como uma espécie de indicador lexicográfico de que aquela palavra é um adjetivo, né? Ele não usa a palavra adjetivo em nenhum momento, obviamente, mas ele sente que é a palavra adjetivo. E aí, quando ele fala cousa, na verdade a gente tem que omitir essa palavra, né? A gente tem que entender que a palavra, na verdade, não é um objeto amarelo, é um marcador simplesmente de adjetivo, né? Agora é interessante que, como a palavra cousa é feminina, a concordância vai ficar sempre no feminino. No arreio, aí, aparentemente, o arreio é uma palavra que não varia, né? Senão ele não aparecia arrea, uma coisa do gênero, uma coisa absurda assim, né? Então, arreio é uma palavra que não tem feminino, né? Então, e aí fica bem claro nesse pequeno... A gente fica tentando tirar água de pedra, né?
Então, ali está pousa contínua ou arreio. Bom, essa é a informação que nós temos, né? Esse é o problema, né? O que diz o dicionário Wise? Vamos lá para o dicionário Wise, né? Sempre a gente vai tirar as dúvidas do Wise, né? E no Wise vai falar uma série de coisas. Então, arreio, né? Arreio é a palavra que todo mundo conhece, né? Um adorno, um enfeite, conjunto de apetrechos, né? Então, segundo o Wise, a etimologia é regressiva de arrear, né? E aí ele aponta lá no século XV já a primeira ocorrência da palavra arreio, né? Então, não é esse texto do Jean Cardoso não é o primeiro documento, obviamente, em que aparece essa palavra. E arrear, então, vem de arrear, então seria uma derivação regressiva, e esse arrear, né, segundo ele diz ali, né, que é do latim vulgar arredare, né, arredare com D, né, intervocado, curioso, com origem do gótico res, germânico red, e aí vem as etimologias góticas e germânicas que criam tanto pesadelo aí na hora que, quando a gente vai tentar checar de onde vem essas palavras góticas e germânicas, é realmente muito complexo isso, é muito difícil de decidir até se aquilo não foi inventado muitas vezes, né? Mas enfim, é isso que está lá no Wise, no sentido de previsão, meio, provisão. Então seria algo assim, o arrear, né, seria preparar, né, o cavalo, né, e no sentido mais específico seria colocar lá a sela, colocar todos os apetrechos do cavalo, que seriam os arreios, né? Então está resolvido, segundo o Wise, esse ponto, mas está cheio de asteriscos, né? Esses asteriscos são sempre incômodos, né? Quando a gente, porque o asterisco ele não pode explicar uma língua só, né? Então a gente não pode, não é uma boa etimologia quando se põe esse asterisco para reconstruir, né? Ainda mais com origem germânica, e se isso não acontece em outras línguas. Então vamos ver se isso acontece em outras línguas, né? José Pedro Machado põe algumas informações bem interessantes, né? Nesse caso ele fala lá do arrear também, ele usa praticamente a mesma coisa que está no Wise, está no José Pedro Machado, né? E aí tem inclusive alguns textos, né? Então o arreio 1 lá, que eu estava comentando, arredar, o gótico de novo, o gótico, né? Meio, provisão, né? Aí alemão, rato, conselho, parte semântica começa a ficar cada vez mais confusa, né? Mas de qualquer forma seria, tem alguns, mostra que existem alguns cognatos, então tem em francês aí arreio, italiano arredare, essa etimologia é bem interessante porque se tem um D no italiano, né, provavelmente esse D não foi sonorizado, né? Tem caso no italiano, então você estaria realmente diante de uma forma que originalmente teria uma sonora ali, né? Então esse étimo do italiano é bem forte. E o provençal também tem uma forma de arezar, né? Esse Z aí normalmente está levando em conta um D também, né? E, enfim, parece que se não dá para provar, já está resolvido o caso do primeiro arreio, né? Bom, quando a gente chega no maior livro, que aí ficou ruim, né? Não dá para ler direito. O maior livro que traz, eu fui ver essa história do Retz, né? Que o maior livro coloca como germânico, na verdade, né? Não põe como gótico, mas põe como germânico. E ele diz que, bom, a maior testemunho desse Retz aí seria uma palavra francesa que seria roi, né? Acho que nunca chegou a ser pronunciado como roi. Não sei, é uma palavra do francês antigo, que seria ordenação, né? Do arredare, nós temos muitas línguas e dialetos românicos, mas sempre com sentidos bem derivados, né? Por exemplo, esse arredare do italiano seria, no caso, preparar, né? Mas por exemplo, tem alguns dialetos, por exemplo, em cólico, ele fala arretar, quer dizer passar manteiga no pão, né? Então muda completamente o sentido, é preparar o pão usando manteiga. Então, a partir de um significado tão vago como preparar, você pode preparar muitas coisas. Então, por exemplo, preparar um pão, né? Passar manteiga no pão, então pode ser o derivado, pode ser a mesma palavra, pode ser o mesmo cognato, enfim. Tudo isso cria uma série de dúvidas se a gente está tratando, na verdade, da mesma palavra, mesmo étimo ou não, né? Bom, e o primeiro arreio, né? Que na verdade eu estou falando do arreios de cavalo, né? Seria esse caso do outro que eu comentei, que é o caso mais simples. O outro caso é mais interessante, eu acho, né? Porque aqui, de uma certa forma, você está indo lá para o germânico, você está encontrando os seus cognatos, enfim, toda uma pesquisa que precisaria ser desenvolvida para entender se isso procede ou não procede, né? E dentro da dialetação da România, né, que a gente consegue talvez ter essa resposta, né, correta. Mas
O outro caso, que era o arreu, que significava continuamente, né? Vocês lembram do primeiro caso, né? Que eu tinha apontado? Esse primeiro caso aqui, ó, perpétuos, contínuos. E aparentemente esses dois primeiros verbetes, né, são 3 verbetes, os dois primeiros são a mesma coisa, né? Um tem um valor adjetivo e o outro tem um valor adverbial, mas é a mesma coisa que está por trás. Né? Seria outra coisa, não tem nada a ver com essa história do germânico. Então, de onde que vem isso? Né? Voltei lá ao Wise, no Wise a gente encontra isso aí, né? Arrel. Então, aquela palavra de disposição, coisas, pessoas ou coisas, uma imediatamente após a outra, uma fila, uma fileira, né? É isso, ele diz que no Algarve, né, tem a expressão arrel, confirma? Conhece? Algarve, conhece Algarvio? Quer dizer, sem parar, seguidamente, aparentemente é a mesma coisa, né? Na verdade, ele pegou, dentro da tradição lexicográfica da língua portuguesa, esse arreu aí do Jerônimo Cardoso acabou virando esse arrel, né? Que está no verbete réu, não tem nada a ver com réu, né? Mas é um segundo réu aí, e tem sentido de sem parar, seguidamente, e aí, para nossa alegria, a etimologia obscura. Então é isso. Então, uma coisa que estranha é o seguinte, né? Quer dizer, então a gente teria que ler lá no Cardoso, o primeiro caso como arrel e o segundo caso como arreu. Eu acho que para quem quer fazer uma edição, vamos dizer, mais, não digo modernizada, mas queira recuperar a pronúncia, né, de como que o Jerônimo Cardoso dizia aquelas palavras, então, na verdade, nós temos ali 2 palavras com a vogal diferente, né, a julgar pelo Wise, né? Então, a primeira seria, continuamente seria arrel, é isso? A segunda seria arreu, porque vai dar arreio, né? Arreio, até onde eu sei, arreio devia ser originalmente com a vogal fechada, desde o início, né? Então, criou uma coisa, eu não sei de onde o Wise tirou essa informação. Eu tentei achar isso dentro de Vasconcelos, por exemplo, ele fala de interpretação, mas não consegui, né? Mas talvez seja de lá, mas me parece porque parece que a gente tem um problema a mais aí, né? que não resolveu e ainda por isso não criou um outro problema, né? Afinal de contas, é arrel ou arreio, né? Então, veja que o José Pedro Machado, ele não fala nada de arrel, né? Ele fala de um segundo arreio, arreio 2, né? Que tem sentido sem interrupção, nem intermissão, né? E ele põe ali, ó, arreio com iod, com i, né? Arreu, né? Veja, lembra que eu falei, no caso do eu, se fosse céu, é um ditongo, né? Então, na verdade, isso daí em português, se isso passou da época do Jerônimo Cardoso para algum período posterior, aquilo era pronunciado como arreu ou arreio, criou um problema. E aí tem mais um problema do Wise, que tem a vogal aberta. Então, na verdade, a gente fica realmente sem saber do que se trata. Mas o José Pedro Machado traz umas informações muito interessantes aqui, nesse caso, né? Ele fala de novo, né? O Meyer Lipp está associando isso de novo com o germânico Reitz, enfim, né? E depois ele cita o Mário Barreto, né? Mário Barreto, Fatos da Língua. Eu achei curioso isso, porque o Mário Barreto citou um texto da história da Índia, e depois um outro que é de um texto que provavelmente é dele mesmo, Cartas Persas, ele mesmo citou essa palavra arreio, então está dentro do corpus do próprio Mário Barreto, ele usou essa palavra, como ele conhecia a palavra, ele usou a palavra. E aí parece que nasceu esse ditongo aí do arreio, porque eu não consegui achar em lugar nenhum, né? Esse ditongo arreio, né, esse i, né? Parece que a abonação que se encontra, na verdade, é do Mário Barreto. E ele mesmo conhecia a palavra, e ele mesmo colocou o i, e ele mesmo aplicou a palavra. Então, quer dizer, talvez é um caso de palavra de papel, né? A forma com o iod, né? Parece que é isso. E depois ele continua citando, né? Esse Eduardo de Lisboa, né? Eu tentei localizar também essa obra, mas esse Eduardo de Lisboa que informa, ele traz umas informações muito interessantes que vão ajudar a entender o problema, né? Veja, ele fala aqui no galego, né? Arreu, né? Continuamente seguido, sem interrupção, né?
Então, é usado no galego moderno isso, né? É, usado, tá, beleza. Essa é uma informação que eu não tinha certeza, porque está no dicionário, mas a gente nunca sabe se é usado, né? É muito usado, então, ok. Aí tem lá no catalão, né? Arreu, sucessivamente, sem interrupção, né? Logudoreis arreu, né? Achei estranho isso daí, né? Logudoreis, né? Tem o arreu de contínuo, né? Bearnês, né? Adarum, né? E eles morreram um após o outro, né? Adarum. Aí tem uma frase lá em bearnês. E piemontês arreis, né? Sem interrupção e seguidamente, né? Está nessa aula do Levi, né? Eu não chamou muita atenção no início, esse piemontês parecia que é um pouco de viagem, né? Mas esse piemontês vai resolver o problema, né? Pelo que eu entendi, né? Olha só, né? Então é bem diferente, né? Tem uma raiz com Z ali, então alguma coisa me pareceu que não tinha nada a ver, mas parece agora, depois de ter investigado, que acho que deve ter muito a ver, né? Então, Colominas, ele não vai trazer muita informação, mas vai confirmar essa história de que a origem do arreu, advérbio, é catalão, né? Então, mas aí na Colominas também, ele gosta de falar muito do catalão, então a gente também tem que ficar um pouquinho desconfiado com isso, né? Mas de qualquer forma ele aponta lá como de origem catalão, né? Veja que ali está o Rex, né? Finalmente achei o dono do Rex, né? Está lá o Rex, do Colominas, né? Citado do gótico, né? Veja que o gótico é uma língua, né? Que todo mundo sabe, tem lá a Bíblia de Úfilas, então só sobrou, por exemplo, sobrou uma outra coisinha, mas fora a Bíblia de Úfilas não tem nada escrito do gótico, é tudo por meio de reconstrução. E quando você constrói uma palavra inteira assim, é muito estranho, né? Você tem que saber muito bem germanísticas, tem que conhecer muito bem as leis fonéticas lá do gótico para poder, de uma certa forma, reconstruir uma palavra em gótico, porque mas está vindo por Colominas, a gente deixa assim, né? Então lá está o arreio por ordem, depois significou sucessivamente e por aí vai, né? Aqui é estranho porque ele está assim, a voz castelhana é suspeita de catalanismo, vista a sua escassa vitalidade, mas que é alheia ao português, né? Quer dizer, achei estranho isso daí, porque apareceu, justamente começou a pesquisa justamente com o Jerônimo Cardoso, né? Então não é tão alheia ao português. E se é verdade que tem lá no Algarvio, quer dizer, que a palavra inclusive foi para o nível dialetal, né? O que deixa essa última informação do Colominas bem inválida, né? Então essa nova hipótese, né? Você teria o arreu, né? E o galego arreu, né? E o asturiano arreu também, você encontra no asturiano, né? Vindo de uma forma castelhana, talvez, arreu, né? Que por sua vez veio do catalão arreu, né? Que era cognata do provençal arré, né? E aí eu imaginei, se tem um logudoreis, ele deve ter vindo pelo catalão, né? Se a palavra é de origem catalã, então vamos ver o Wagner, né? O Wagner, eu tive uma surpresa, né? No Wagner, você tem dois arreu também, né? Os dois são castelhanismos, né? Ou catalanismos, aí a dúvida ficou nesse sentido, mas muito provavelmente são catalanismos, não? Porque no Sardo você tem regiões até hoje que se falam catalão, né? Então, Alguero, por exemplo, a província de Alguero se fala um dialeto catalão, né? Com muitos arcaísmos, né? Que remontam ao, assim, por exemplo, essa questão da abertura vocálica, né? Que conserva umas diferenças que o catalão moderno apagou, né? Então, ali você tem um arreu e um arrel, né? Você tem dois. No caso, o arreu é o ornamento, o nosso arreio, né? E o arrel, lembra lá o que está no AIS, o arrel, né? É com E aberto, de contínuo, né? E aí, né? Aí surgiu as duas formas são catalãs, né? De origem catalã, e tem essa diferença da abertura vocálica, né? Então, o que me fez ir agora atrás de catalães, né, da língua catalã, né? Então, bom, por isso que eu falei de outras palavras, porque, na verdade, o sentido não mudou muito. O bom dessa palavra é que ela não teve muitos saltos de significado, né? A origem dela é confusa, mas seguir a pista dela parece que foi um pouco mais tranquilo, né? Veja, essa abertura não teria acontecido vindo do castelhano, provavelmente, né? A diferença de abertura vocálica, não sei, no momento que teve contato, provavelmente é do próprio catalão mesmo. Depois a gente pode discutir, sim.
Então, vamos lá. Na RAI, né, no dicionário da RAI, eu adicionar uma edição qualquer lá, você tem lá dois arreio, né, arreio, atavio, adorno, né, aí aquela história que um vem do arrear e o outro vem do catalão mesmo, né, a história do gótico, tudo de novo, né, e no dicionário, um dicionário galego, eu achei também as duas formas, arreio, né, com os dois significados, né, e ambos com uma vogal fechada, né? Então não tem, no caso do espanhol, do italiano, do galego, parece que não transpareceu essa questão da diferença da abertura. No asturiano você tem darrel, né? Que é de seguido, né? Então tem darrel. No provençal tem o tal do arré, que é citado pelo José Machado, né? E no catalão, né, também, arreu, os dois também com a mesma vogal, né? Não me lembro agora se é aberta ou fechada, mas é igual, a vogal não tem essa diferença de abertura vocal. Né? No aragonês eu encontrei alarreu, né? A continuação, então, mas diz que dá para omitir esse alo, né? Nesse dicionáriozinho do Andrones. Mas vamos voltar lá para o Germano Cardoso. Então, o problema é esse, né? Nós temos vários problemas. Né? Não é possível pensar numa epêntese para arreio, né? Arreio 1. Arreio, né? Para o primeiro sentido, me parece que foi uma bobagem, né? E assim, não aconteceu isso, né? E ela não é variável, não é um adjetivo. Mas existe, no caso do Guterres, essa diferença de E é aberto, né? Será que tem isso a ver mesmo com o catalão? Né? Vamos procurar no catalão. E aí você vai encontrar, por exemplo, nesse site que eu coloquei do IECAT, né? Você tem muita informação, né, sobre o catalão, de dialetos e tudo mais. Você vê claramente que é exatamente isso. No catalão você tem. E o que me chamou a atenção é o seguinte, né? No catalão tem vários problemas de hipercorreção. Esse U, no final, da arreu, ele pode vir de várias consoantes, na verdade. O catalão tem essa coisa, né? Pode vir de um K, né? Pode vir de um L, né? Então, por exemplo, isso representa em algumas fases do século XIV coisas escritas com hipercorreção, e algumas formas continuaram. Por exemplo, naril, né, que é nariz, nariquem, é um K, né? Nariquem é o naril, né? E aí você tem a forma naril também, né? Você tem malalt, malalt, né? Gaut, gauta. E se eu penso no raio, né? Raio, ou rail, né? Hoje em dia a palavra é rel, né? Quer dizer raiz, né? A gente pode apontar para a palavra raiz. Aí por trás desse rel, né? Se a palavra é de origem catalã, ela estaria ligada à raiz, né? Então, veja lá, está em cima, raio, século XIV, ou grafado desse jeito no século XIV, ou raio, né? A palavra atualmente é rel, né? Isso me faz lembrar de novo, né? Essa palavra raiz me fez lembrar do piemontês, que a gente tinha mencionado, né? Então vamos lá. E o caso do Aveus ali embaixo está resolvido. Outro problema do piemontês, para vocês verem a gravidade da etimologia, é que a palavra, se ela vem do gótico, a verdade vem do gótico, né, como se diz, a única forma em gótico que atestaria esse rede, né, que foi mencionado várias vezes, né, é essa palavra aí, ó, garedandans, né, que está no 2 Coríntios, né, que quer dizer providenciando, né, traduzindo o grego pronomen, né. Então, com base nisso se criou a forma garedan, né? Então, essa forma aqui do particípio presente, né? E aí você tem essa forma aqui, né? Eu gostei desse asterisco colocado depois, o pessoal dos indo-europeístas é que usam isso agora, né? Porque, por exemplo, você em vez de colocar aqui, né? E aqui seria a forma reconstruída. Aqui, na verdade, é uma flexão reconstruída, né? Então, eu achei interessante você usar o asterisco desse jeito, porque mostra que aí não existe um infinitivo, mas tem por meio do pretérito, do particípio presente, que a gente consegue descobrir, porque imaginando que o verbo seja o verbo regular, né? E daí estaria vindo o arredare do latim, né? Então resolveu de baixo, mas o de cima parece que tem alguma coisa a ver com a palavra raiz, né? Então, opa, faltou, deixa eu ver. É isso aqui mesmo, desculpe. Então você tem, por exemplo, aqui no latim, se você partir da palavra radicem, ad radicem, você chegaria no piemontês
arrays, que é exatamente a etimologia dada pelo, esqueci o nome do Levi, né? São dois Levi, um Levi do Provençal com Y e outro Levi com I, aqui do Piemontês, né? A obra Piemontês eu não anotei, desculpe. Mas é o dicionário etimológico da língua piemontesa, né? E aí ele dá essa etimologia para arrays. Então, no caso do catalão, daria a mesma origem, né? Se você partir de ad radicem, ou seja, ir até a raiz, você teria a ideia de ir até o fim, né? E aí essa ideia de continuamente, né? Então é uma proposta etimológica, na verdade, para o primeiro caso, né? Que seria, não sei, provisoriamente resolvido assim. Agora, com vocês admitirem se isso tem alguma procedência ou não. É isso, acho que eu gostaria de ter compartilhado só esse tipo de pesquisa, que assim, isso é um caso, porque quando vai pegar o Jerônimo Cardoso, você tem centenas de casos assim, então tem muita coisa a fazer ainda no Jerônimo Cardoso. Né? Tá certo.